6 perguntas para você encontrar a sua vocação, para você expressar a sua vocação. Para quem não me conhece, meu nome é Sofia Delgado, eu sou mentora de carreira, eu trabalho com direcionamento e reinvenção profissional, ajudando mulheres a ocuparem seu lugar no mundo, ocuparem seu lugar em suas carreiras e descobrirem aquele rumo profissional que dá brilho nos olhos. Então vamos lá. Por que eu decidi falar sobre esse tema de vocação, de expressão dos seus talentos, daquilo que você tem de melhor, de potencial para oferecer, né? Eu percebo que muitas pessoas falam, né? Muitos profissionais estão falando, você tem que mostrar o seu melhor, você tem que usar o seu melhor e usar o melhor dos seus potenciais, né? E poucos explicam exatamente como que faz isso, de achos, né? Eu sei que eu preciso expressar o melhor do meu potencial, mas se eu soubesse como fazer isso, eu já teria feito com certeza. Seria muito mais vantajoso para mim, não é mesmo? Então aqui eu vou trazer a raiz disso tudo, a origem disso tudo. Eu quero que você venha comigo para essa história, para toda essa trajetória, para eu construir com você o conhecimento de por que você não consegue identificar os seus talentos, desenvolver os seus talentos e expressar os seus talentos no seu melhor potencial, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu preciso explicar, né, como é que funciona a nossa trajetória de vida. A gente é criança, né? A gente nasce, a gente tem uma família e a gente começa a viver a nossa infância, né? Alguns têm um tipo de infância, outros têm outros tipos de infância. O fato é que a criança ela é muito criativa, né? A criança ela já nasce, ela já tem um potencial criativo imenso. Ela gosta de brincar, provavelmente você também era essa pessoa que gostava de brincar, de ter curiosidade, de experimentar as coisas, né? E fazer brincadeiras o tempo todo. E essa expressão da criatividade infantil é muito importante, né? E isso é muito importante para o desenvolvimento daquele indivíduo, porque ele vai nascer, ele vai conhecer o mundo, experimentar o mundo por meio dos seus sentidos, ele está começando a desenvolver o seu cérebro mais, ele está desenvolvendo a sua personalidade, a sua identidade no mundo. Então, todo esse processo de experimentação, esse processo de curiosidade infantil, e de experimentar o mundo, né, por meio dos sentidos da criança, é muito importante para o desenvolvimento dela, tá? E foi muito importante para o seu desenvolvimento também. Só que o que acontece na maioria das vezes, tá? Muitas vezes a educação, ela tá em expansão, né? A forma como a gente é educado, a forma como a gente educa, está em constante desenvolvimento e transformação. Fato é que algumas gerações e incluo os pais nessas gerações, né? Algumas gerações de pais não tiveram conhecimento de como educar os filhos da melhor maneira, não tiveram percepção, acuidade, né? E ginga até para saber lidar com a criança, com seus filhos da melhor maneira. Muitas vezes as escolas que a gente cresceu e se desenvolveu elas não estavam preparadas para lidar com os jovens, com as crianças da melhor maneira. E o que eu quero dizer com a melhor maneira? É não limitando aquilo que a criança tem de melhor, mais especial e mais importante para o processo de desenvolvimento dela, que é o quê? A criatividade. Então aqui a gente já começa a falar de criatividade. O desenvolvimento da criatividade da criança, ele começa desde quando ela está na barriga da mãe, né? Que ela está num mundo imaginário ali dentro do útero da mãe, e ela começa a desenvolver a parte da superior da medula espinhal, que é onde o cérebro começa a se desenvolver, o crânio, a cabeça, né? Então ela começa a ter as suas primeiras sinapses neurais na cabeça. E ali o mundo dela é a barriga da mãe. Então ela já começa a criar coisas ali dentro, né? Porque é tudo que ela tem ali é o mundo da barriga. Então ela já começa a desenvolver a criatividade dela lá dentro, o raciocínio, né? E aí quando a criança ela vai para o mundo e começa a experimentar o mundo, muitas vezes o que acontece com essa criança, né? Ela vai, sei lá, brincar com alguma coisa, com um cachorro, aí o pai e a mãe chegam e falam, não, não pode. Não, você vai se machucar. Não, não faz isso. Não, é proibido, é errado, é feio,
né? Então, a criança ela já começa a receber informações de proibição, de poda, né? Isso não pode. Limites. Então, ela já começa a receber alguns limites. Tem limites que são muito importantes para a sobrevivência da criança. Tem limites que são muito importantes que não sejam colocados para que a criança expresse o melhor do seu potencial, né? Então, talvez você já tenha passado por isso. Talvez você tentou brincar de uma maneira diferente, tentou explorar o mundo de uma maneira diferente e você recebeu um não. Você recebeu um não pode, você nem recebeu uma explicação para isso. Simplesmente não pode, por que não? E é isso, você nunca soube por que não podia e você cresceu acreditando que não podia, tá? Mesma coisa nas escolas, né? Você senta já numa cadeira enfileirada, todo mundo quadradão de frente para uma, né? Todo mundo enfileirado de frente para um professor, de frente para uma parede, de frente para uma lousa, onde tem uma figura superior de autoridade passando conhecimento e não há uma troca, né? O professor ele passa informação para o aluno recebe e não questiona. Então, assim, o que quer que o professor esteja falando é a verdade absoluta para aquela criança, né? Para aquele jovem. Por quê? Porque ela não tem ainda discernimento, não tem conhecimento suficiente para desenvolver, ou talvez não foi estimulada o suficiente a desenvolver o senso crítico, desenvolver essa possibilidade de troca, de diálogo. Então, a figura da autoridade é aquela figura suprema que diz suas palavras supremas, né? E a gente só recebe aquela informação, não questiona e por aí assim fica, né? Então, a pessoa, o indivíduo, ele vai crescendo no mundo e ele não aprende a desenvolver o senso crítico, ele não aprende a acreditar que certas coisas ele pode, sim. Né? A gente cresce já achando que não pode muita coisa porque a gente escuta que não pode muita coisa. E aí o que acontece? A gente começa realmente a acreditar que a gente é incapaz. Né? Talvez você também tenha passado por isso. Você recebeu muito não, você acreditou que muita coisa não podia e hoje você fala, caramba, não posso muita coisa, isso aqui eu não posso, não consigo, é difícil, eu sou incapaz, eu não tenho talento, não tenho potencial, eu não consigo nem descobrir o que é, quem dirá expressar o meu melhor, qual que é o meu melhor, eu não faço a menor ideia, será que existe isso? Será que eu tenho melhor? Né? Alguma coisa de melhor para oferecer? Né? Por quê? Porque eu fui muito limitada numa caixinha. Tá? Então, isso é muito comum em pais que não souberam educar os filhos, porque não é culpa deles também, tá? Eles não tiveram culpa de não saber educar, os que não souberam. É uma construção de sociedade, uma construção de gerações, né? Aos poucos isso vai se transformando, mas para muitas crianças que hoje são adultos, eles cresceram com essa sensação de que não pode muita coisa por meio dessa educação limitadora, tá? Mesma coisa nas escolas. Então, o que acontece? Né? A criança ela vai crescendo, ela vai se limitando, se podando, e hoje ela é um adulto que se acha incapaz de reconhecer, identificar que tem talentos, que tem pontos fortes e que pode expressá-los sim ao seu máximo potencial. Esse é o primeiro passo, essa é a primeira compreensão que eu queria fazer, beleza? Então, vamos lá. E aí, o que acontece, né? Você cresceu e você já não sabe o que você tem de bom para oferecer na vida profissional, né? Você talvez entrou numa carreira, escolheu uma profissão, ou está estudando e está caminhando numa trajetória profissional e você ainda não tem clareza do que faz sentido para você, do que você realmente quer, do que você realmente é boa, quais que são suas habilidades. Será que as minhas habilidades elas estão sendo colocadas no lugar certo? Será que eu estou no meu lugar certo na vida profissional? Né? Então, muitos começam a se questionar isso, né? Talvez você comece a se questionar isso, já tenha se questionado isso algumas vezes na sua trajetória. Né? Então, o que acontece? Tem dois tipos de relação familiar, né? Pais e filhos, que eu percebo nos meus atendimentos, que são as que mais prejudicam o indivíduo para reconhecer e expressar os seus potenciais. Tá? E são dois tipos de educação que vêm tanto dos pais, quanto das escolas, quanto da sociedade, do senso comum, dos padrões, tá? Que tipo de educação é essa? É a educação super protetora e a educação hiperexigente, tá? Isso que eu costumo dizer. O que é educação super protetora? É aquela educação que você não educa, né, em que você não foi educado para ser livre, para desenvolver sua autonomia, para desenvolver o seu potencial no mundo e colocar ele ao máximo no mundo.
Essa foi uma educação em que as figuras de autoridade, os professores, os pais, eles colocaram você dentro de uma bolha para te super proteger, para te poupar dos perigos externos, para te poupar dos pepinos do mundo, né? Então, por exemplo, pode ser que você tenha tido pais que escolhiam a cor da sua roupa, né? E aí hoje você se tornou uma pessoa indecisa, não consegue decidir o seu rumo e não sabe por quê. Porque lá atrás você nem tinha a opção de poder escolher que roupa você queria usar para sair, né? Você não tinha a oportunidade de desbravar a sua autonomia, descobrir o que você queria para você e o que você não queria para você, construir a sua responsabilidade enquanto uma pessoa que está crescendo e que está se encaminhando para a vida adulta, né? Então, é uma educação super protetora que arranca as asas dos filhos, que arranca as asas dos indivíduos. Eles não conseguem ter força, ter potência, ter potenciais para ir para o mundo, para se desenvolver na carreira, para encontrar o seu rumo profissional. Por quê? Porque eles não podiam muita coisa, eles não sabiam decidir. Eram sempre os outros que escolhiam por ele, pelo indivíduo, né? Por você. E hoje você não consegue decidir, fazer decisões simples e decisões complexas na vida profissional, para sua vida como um todo, porque eram sempre as outras pessoas que decidiam por você. Né? Isso aconteceu muito comigo na minha trajetória, né? Eu conto essa história. Teve uma época que eu estava, acho que na quinta série, não, estava na primeira série, e aí eu tinha que fazer um trabalho sobre meio ambiente na escola, eu tinha que fazer uma apresentação sobre meio ambiente. E aí eu lembro que eu tinha que fazer maquete e eu não era boa em maquete, né? Mas eu estava aprendendo, estava me desenvolvendo ali. Então eu peguei, comecei a montar os materiais de maquete, eu pensei em construir uma maquete com umas árvores, com um rio poluído, alguma coisa assim, né? E aí eu estava achando super legal, porque eu adoro de fato explorar a criatividade, né? Eu tenho bastante essa criatividade. E aí eu lembro que eu estava precisando de material para fazer essa maquete. E aí eu falei, mãe, eu preciso fazer uma maquete sobre o meio ambiente, eu tô pensando em fazer um rio poluído. Você tem algum material? Né? Então, o que que acontece? Veja o que já aconteceu. Eu, a criança ingênua e já pura, né? Porque quando a gente é criança, a gente está muito puro, né? De estímulos externos prejudiciais no início, né? A gente, em essência, é muito pura enquanto criança. Né? Então eu já sabia o que eu queria, né? É o que eu costumo dizer para as minhas alunas, né? Você no fundo você já sabe o que quer. Você não quer descobrir o que você quer. Você quer se limpar de tudo aquilo que está te ofuscando de enxergar aquilo que você já sabe que realmente quer. Eu vou repetir. Você normalmente já sabe o que quer. Você no fundo já sabe o que quer. Você não quer descobrir o que você quer. Você quer se limpar, se desobstruir a sua visão de tudo que está te ofuscando e te impedindo de enxergar aquilo que você realmente quer, que você já sabe que quer. Né? E eu, enquanto criança, estava fazendo isso com a minha maquete. Né? Eu já sabia que eu queria fazer um rio poluído. Né? E aí eu falei, mãe, você tem algum material? Ela começou a mexer nos materiais que ela tinha, pegou um gel, pegou umas purpurinas, e aí a gente começou a montar a maquete, né? Então ela entrou comigo, ela gosta de trabalho manual, ela entrou no meio do trabalho e falou, beleza, eu vou entrar aqui junto com a Sofia. E eu, tá bom, vamos que vamos. E aí o que começou a acontecer? Ela começou a pegar a maquete toda para fazer. Eu fazia um pouquinho, aí ela, não, assim não fica bom não, faz desse jeito. Podia ficar melhor, faz desse jeito. Então assim, ela pegou e fez a maquete toda para mim. Primeiro, o que ela fez comigo? Ela me super protegeu. Ela evitou que eu passasse vergonha ao apresentar a maquete e não estivesse tão boa. Ela evitou que eu pagasse mico, que eu tirasse uma nota ruim. Ela me super protegeu. E o que ela foi também? Ela foi super exigente comigo. Por quê? Porque eu mostrava, fazia de um jeito, e o que a criança quer? Ela quer reconhecimento, ela quer que alguém dê um tapinha nas costas dela e fale, caramba, que lindo, que incrível. Né? E ela falou, não tá bom assim, vamos fazer assim, assado. Então ela foi exigente, né? Incorporou um general ali e foi super exigente, tá? Isso é um exemplo que eu tô trazendo, que se aplica à vida de muitos, tá? De muitas pessoas que hoje não conseguem identificar e expressar os seus potenciais ao máximo.
Então, educação super protetora e educação hiperexigente, seja da sua educação familiar, dos seus pais, seja nas escolas em que você estudou, seja nos grupos que você fez parte, né, com quem você conviveu ao longo da sua trajetória, que moldaram a sua visão de mundo, né, e que interferiram na sua educação dessa maneira. E aí o indivíduo cresce e aí ele tem medo de errar, ele tem medo de fazer as coisas. Por quê? Porque ou sempre faziam por ele, sempre escolhiam por ele, ou nunca estava bom o suficiente. Então, eu não tenho outra opção, senão esperar que os outros façam, senão esperar que os outros me deem ordens na carreira, né? Eu não tenho outra opção, porque se eu fizer, pode ser que eu faça errado, pode ser que eu passe vergonha, seja humilhada, pode ser que eu seja excluída daquele grupo, daquela empresa, né, daquele projeto. Então, qualquer passo que eu tento dar, qualquer mão na massa que eu tento colocar, eu corro o risco de não pertencer, eu corro o risco de fazer errado e ser criticada e ser julgada e nunca tá bom o suficiente. Então, eu vou ficar aqui no meu canto, não vou entrar em ação e vou seguir o rumo, deixar a vida me levar. Então, você entra no barco, no oceano, e você não escolhe o seu rumo, porque você pode escolher errado, porque você não sabe escolher, nunca te ensinaram a escolher por conta própria, porque você não sabe que direção você quer ir, você não está vendo horizonte, você não vê motivo muitas vezes para remar e escolher o seu caminho, e aí você vai e deixa o barco, o rumo da maré te levar para onde for, tanto faz, né? O que você quer da vida? Não sei o que eu quero. O que você quer para o seu futuro? Faça ideia, né? E quem não sabe para onde quer ir, já dizia Alice no País das Maravilhas, né? Qualquer caminho serve. Então, eu vou em qualquer caminho. E normalmente é um caminho que faz o quê com você? Te esgota, limita seus potenciais ainda mais. Você não gosta, não te dá entusiasmo, acaba com a sua saúde, te faz ficar frustrada quando você acorda e torcer para chegar ao final de semana, ou te faz ficar estagnada, sentir que você não está crescendo, que você não está evoluindo, entende? Veja como um simples aspecto lá de trás que aconteceu vai virando uma bola de neve na sua vida hoje, na sua carreira hoje, né? Só que eu vou te falar, isso tem solução, né? Você tem potenciais, eu posso te provar que você tem potenciais, eu posso te provar que você tem como desenvolvê-los e expressá-los ao máximo. E a prova disso é que eu fui uma dessas pessoas. E hoje eu acredito que eu posso. Com humildade, no meu limite, mas eu acredito que eu posso naquilo que me cabe. Eu ajudo outras pessoas também a acreditarem que elas podem e seguirem os seus rumos certos, no lugar certo, na sua força, no seu potencial maior. E o que precisa ser feito para isso, Sofia? Você precisa identificar quais foram esses aspectos lá de trás, observar, né? Fecha os olhos, tenta relembrar alguma situação da sua infância que ficou lá atrás, que talvez você tenha sido limitada, que alguém te disse não, não pode, não é certo, é errado, é feio, ou que alguém falou não tá bom o suficiente, né? Às vezes eu mostrava o boletim para minha família, né? Nota 7,5. Não, tá bom. Tem que ser um 10, né? Tem que ser um 10. 7,5 não tá bom. Nunca está bom o suficiente. E a gente cresce nas escolas, né? Fora isso, né? Tem um boletim, e aí tem matemática, português, geografia, né? Biologia, todas as matérias. E o que é limitar o seu potencial de fato, né? É você precisar ficar com nota boa em todas as matérias, né? E isso é uma prova de que o ser humano ele vai sendo estimulado a não focar nos seus potenciais, né? A ter que ser bom em tudo, a ter que ser hiper cobrado em tudo e nunca achar que tá bom o suficiente, porque eu preciso tirar 10 em todas as matérias, eu preciso ser bom em português, eu preciso ser bom em matemática, em biologia, não importa se eu tenho aptidão para história, eu preciso ser bom em tudo, né? Quando, na verdade, como é que funciona o ser humano?
né? A melancia é uma fruta que hidrata mais, que ela tem mais água, né? Porque ela dá no verão. E o fato dela ter muita água é muito útil. Porque justo no verão, quando as pessoas, os indivíduos da natureza estão com sede, chega a melancia e fala aqui, eu tenho água para vocês, para oferecer. Esse é o meu talento, o meu potencial, né? A laranja, ela chega no outono. E o que ela tem? Ela tem vitamina C. E o que acontece com a vitamina C? Quando você toma, os indivíduos tomam a vitamina C, eles ficam mais imunes, mais preparados em sua saúde, ficam mais saudáveis para a chegada do inverno, que vai ficar frio. Agora, imagina se a melancia olhasse para a laranja e falasse, putz, eu tinha que ter vitamina C também. Ou a laranja olhasse para a melancia e falasse, caraca, eu não tenho tanta água quanto a melancia, eu tinha que ter mais água. Eu tinha que ter essa casca mais grossa. Olha a cor dela, a cor bonita, né? E no fundo, o que são os potenciais? É algo que só você tem, né? Não adianta se comparar com o potencial do outro, que o outro tem e você não tem também. Ainda tem isso, né? A gente tem nossos potenciais e a gente, quando foca naquilo que a gente já tem de bom e investiga aquilo que já tem de bom, que muitas vezes passa despercebido, a gente encontra o nosso caminho. Tá? Então, foque nos seus potenciais. E eu vou aqui, hoje, nesse vídeo, passar 6 perguntas para você descobrir, identificar os seus potenciais, a sua vocação. Beleza? Então, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Deixa eu beber uma água. Eu falei demais. Primeira pergunta. Primeira pergunta para você se fazer, para você começar a descobrir, identificar e desenvolver os seus potenciais. Pega um papel e uma caneta e lista tudo que você gosta de fazer. Todas as suas paixões, seus interesses, tá? E aí nisso vale pegar tanto aspectos da vida pessoal quanto profissional. Por exemplo, eu gosto dos livros da seção tal da livraria, eu gosto dos filmes dessa maneira, assim, assado, eu gosto de jardinagem, eu gosto de desenhar, eu gosto de calcular, eu gosto de organizar equipes e liderar, né? O que você gosta de fazer? Coloca tudo nesse papel, tá? Seja de maneira mais técnica, né? Eu gosto de mexer no programa Photoshop, eu gosto de editar vídeo, até coisas mais amplas, tá? Eu gosto de conversar com pessoas, né? E aí você coloca tudo no papel. Essas vão ser suas paixões, vão ser os seus interesses. Então, essa é a primeira pergunta que você vai se fazer no papel. Você já pode pegar papel e caneta e começar a escrever, tá? Então, liste tudo que você gosta de fazer. Então, a pergunta é, quais são as suas paixões, tá? Liste todas elas. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de escrever, eu gosto de fazer planilha, né? Coloca tudo, tá? Tudo mesmo. Mesmo que você achar que é muito louco, que é muito nada a ver, coloca. Porque isso vai te mostrar alguma coisa que você talvez não tenha enxergado. Então, vamos para a segunda pergunta. O que você gostava de fazer quando era pequena? Anota tudo que você gostava de fazer quando você era pequena. Por exemplo, o que eu gostava de fazer quando era pequena? Tinha uma vez que eu entrei numa escola, eu era bem pequenininha, eu devia ter uns 6 anos, e aí eu era muito nova ali na turma, a turma já se conhecia, eu cheguei depois. E aí, acho que na primeira semana de aula, eu estava mais quietinha, mais observadora para me infiltrar aos poucos no grupo, nos grupos. E aí teve uma vez que a professora me chamou no recreio e falou assim, Sofia, a Mariana tá te chamando. Aí eu, gente, Mariana, nunca falei com a Mariana, que estranho. E aí eu cheguei na casinha da árvore, tava lá a Mariana, e ela tava chorando. Aí eu, oi Mariana, o que aconteceu? Aí ela, ai Sofia, eu tô muito mal porque eu briguei com a fulana, ninguém gosta mais de mim, eu tô muito triste aqui. Você me ajuda? Aí eu, claro, te ajudo. Do que você precisa? Ela, eu tô me sentindo mal porque ela falou isso pra mim, eu falei isso pra ela, a gente brigou. E eu comecei a dar conselho, comecei a dar orientação pra Mariana. Então, o que eu percebi que desde pequena eu gostava de fazer? Eu gostava de ajudar as pessoas a resolverem seus problemas, né? E isso fala muito sobre a minha profissão hoje, né? Eu gostava de estar com as pessoas, de ouvi-las. Veja, sem ela me conhecer,
ela já confiou em mim para trazer seus problemas. Então, isso já mostra coisas das suas aptidões, das suas vocações. O que as pessoas te perguntam, né? O que as pessoas te pedem, pelo que você é procurada, tá? Essa já é a terceira pergunta, então a gente já emenda na terceira pergunta. Pelo que você é procurada, pelo que as pessoas te procuram, né? O que elas pedem para você, o que elas te perguntam, que tipo de orientação elas te pedem, tá? Que conselhos elas pedem, o que elas pedem para você executar para elas, né? Observe isso, comece a anotar tudo isso num papel. Então, depois que você descobriu que tipo de ajuda as pessoas te pedem, a gente vai para a quarta pergunta. Você vai se fazer a seguinte pergunta: o que você faz com facilidade? E você vai anotar tudo que você faz com facilidade. E por que eu estou falando de fazer com facilidade? Porque, como eu já expliquei algumas vezes, a gente tem duas partes principais no nosso cérebro, tá? O sistema límbico e o neocórtex. E tudo que a gente faz com facilidade está associado ao nosso sistema límbico, que é das nossas emoções, de tudo aquilo que a gente faz sem esforço, né? O sistema límbico, ele é responsável pelas nossas ações que não requerem gasto de energia. Então, sempre que você está executando o seu melhor, o seu talento, você está no sistema límbico. Então, fazer essa pergunta, o que você faz com facilidade, ajuda você a identificar quando é que eu estou num estado de fluidez, fazendo as coisas que eu estou fazendo sem perceber que o tempo está passando, sem me estressar, sem duvidar da minha capacidade, né? O que eu faço com facilidade, sem esforço? E quando eu acabo de fazer, eu não estou desgastada, não estou esgotada, eu estou com mais energia, eu estou revigorada, aquilo me nutre, me alimenta, me retroalimenta. Então, quando você percebe o que você faz com facilidade, você começa a ter mais clareza da sua vocação, dos seus potenciais. Beleza? Então, essa é a quarta pergunta. Qual que é a quinta pergunta? Quais elogios você recebe que não é para qualquer um, que não é o elogio que qualquer um recebe, né? Ah, você é linda, maravilhosa. Não é esse tipo de elogio. São elogios específicos, tá? Nossa, você tem um planejamento tão incrível. Me ensina a me planejar. Como é que você faz para se planejar, né? Que tipo de perguntas as pessoas fazem, né? Começa a observar isso. Nossa, você tem tanta clareza na hora de se comunicar. Como é que você faz para se comunicar tão bem? Como é que você sempre foi assim, se expressar com tanta facilidade? Como é que é isso? Né? Talvez seja um indício, você é excelente comunicadora, né? Então comece a observar esses tipos de insights que as pessoas te trazem, esses elogios, tá? E anota. E em sexto lugar, sexta pergunta, essa pergunta é muito interessante, que é: qual é o formato do seu corpo? Sofia, qual o formato do meu corpo? Eu tenho que me fazer essa pergunta? Exatamente. O que seu formato de corpo tem a ver com seus talentos, né? A gente tem 5 tipos de traços de caráter, de personalidade e que se expressam por meio do nosso corpo, tá? Eu já falei isso algumas vezes aqui, mas se você observar o formato do seu corpo hoje, você vai perceber que ele revela talentos, habilidades e a sua vocação, aquilo que você tem aptidão para fazer enquanto sua vida profissional. Por exemplo, né? A gente tem um traço, o primeiro traço, que é o traço da pessoa criativa, é o traço da pessoa mais racional. E quais são os traços no corpo que revelam isso? Por exemplo, são pessoas que... Sabe aquelas pessoas muito magras, que têm o osso proeminente, que são pessoas mais racionais, têm uma cabeça, né, maior que o resto do corpo é mais magrinho, sabe? Esse estilo de pessoa. Pessoas que talvez usam óculos, né? Talvez. Pessoas que têm uma olheira mais funda ou um olho mais esbugalhado, né? Esses são traços de formato de corpo de pessoas criativas, pessoas mais de pensamento racional, pensamento lógico. Isso é um talento, tá?
Isso pode trazer indícios das suas maiores vocações. Isso tem tudo a ver com o seu processo de desenvolvimento desde a sua infância, nos 0 anos de vida, até os 6 anos de vida, mais ou menos, tá? E isso já aprofundei em outros vídeos. Se você quiser, procura nos meus canais que você vai achar, tá? O segundo traço é o traço da pessoa que tem facilidade de comunicação, tem facilidade de se expressar e de se conectar com as pessoas, se conectar com os sentidos. Que é o traço de uma pessoa que tem um corpo mais rechonchudinho, bochechudinho, o corpo mais molinho, sabe? Mais de criança mesmo, né? Tem a boca mais carnudinha, tem um olhar mais pidão de se conectar com aquele olhar que conecta com as pessoas, sabe? Então, isso também são revelações aí dos seus possíveis talentos e aptidões. Tem o terceiro traço, que é o traço daquela pessoa que tem o corpo mais triangular, né? Ele é mais triangular invertido. Ela tem um ombro mais largo e o corpo vai afunilando. Ela tem um queixinho mais proeminente, né? A cabeça também é mais triangular. Então, a parte de cima dos pedaços do corpo dela são maiores e as partes de baixo são mais afuniladas. Então, esse é o traço de pessoas que são excelentes líderes, né? Elas têm facilidade de se comunicar no sentido de conectar pessoas, de liderar, de negociar, né? De vender, são excelentes vendedoras. São pessoas que, por exemplo, sorriem com um canto da boca só, sabe? Faz aquele sorriso assim, de lado. Então, tem alguns aspectos também que você pode observar no seu corpo. Se você quiser saber mais sobre isso, entre em contato comigo que eu te explico direitinho. É bem mais profundo. E o quarto traço é o traço da pessoa que tem um corpo mais quadradão, mais troncudo, mais forte, aquela pessoa mais quadrada, tem um rosto quadrado, tem o tronco quadrado, a perna mais quadradona, parece tipo Hulk, sabe? E essas pessoas têm tendência a ser mais resilientes, a serem mais fortes, mais resistentes, a segurar muita coisa, muita carga, não só carga física, né, mas cargas de lidar com muitas coisas, muita demanda. São pessoas que são excelentes em planejamento, em fazer tudo direitinho, tudo organizado, né? Por último, tem o traço da pessoa que tem um corpo mais curvilíneo, mais sedutor, né? Ela tem a boca mais não é carnuda, mas é média, né? Aquele olhar mais sedutor, o corpo mais curvilíneo, né? Tem traços, né, de curvas mais fortes e são pessoas que são ágeis, elas têm agilidade em resolver problemas, elas são competitivas, são excelentes para competir, elas são excelentes em fazer muitas coisas ao mesmo tempo, coisas diferentes ao mesmo tempo, e se expressam, né? Elas gostam de aparecer, de se expressar, né? De estarem em pauta ali, talvez para fazer uma apresentação, para se expor ali, não se expor internamente, mas se expor profissionalmente, né? Fazer uma apresentação. Então, tem vários tipos aí de traços de personalidade. Claro que eu falei bem por alto, mas essa pergunta você também pode se fazer, tá? Qual é o traço do meu corpo, segundo o estudo que eu falei aqui, e onde que o meu talento se aplica. A gente não tem um só tipo de traço de corpo, tá? A gente tem vários, a gente chama grande mistura. Observe qual que é o que mais você se identifica, um ou dois que você mais se identifica, e você vai começar a ter pinceladas de quais são as suas maiores aptidões. Beleza? Então é isso, pessoal. Resumindo, hoje a gente falou sobre as 6 perguntas para você identificar, desenvolver e expressar os seus talentos, seus potenciais. A primeira pergunta foi o que você ama fazer, quais são suas paixões. A segunda pergunta foi o que você amava fazer quando você era pequena. A terceira é o que você faz com facilidade. A quarta é que tipo de ajuda as pessoas te pedem. A quinta é quais elogios você recebe das pessoas. E a sexta é qual o formato do seu corpo, beleza? A sexta é a pergunta bônus, tá bom? Se você quiser saber mais, entra em contato comigo e a gente conversa mais sobre isso. Eu espero ter contribuído, espero que esse conteúdo tenha gerado valor para você hoje.
E é isso, gente. Se você gostou, aperta o coraçãozinho, me segue aqui no canal, compartilha com quem pode se beneficiar desse conteúdo e a gente se vê na próxima. Beijo grande e até mais.